Bom, pessoal, vamos começar agora a segunda bateria de exercícios. Eu acho que vão ser 4 baterias ao todo da lista 5 do curso sobre corrente elétrica. Nessa aqui a gente vai discutir um pouco a ideia de potência elétrica e efeito Joule. Tá? O que acontece? Quando a gente tem um resistor elétrico, vou representar aqui um resistor elétrico para a gente. Então, essa é a forma que eu vou representar um resistor elétrico. Tá? E aí, eu estabeleço uma diferença de potencial aqui nesse resistor. Né? Eu estabeleço uma diferença de potencial V. Né? E aí passo uma corrente I. Quando essa corrente I passa pelo resistor de resistência R, né, há uma queda de potencial acompanhada de uma dissipação de calor. A gente tem aqui uma dissipação de energia na forma de calor. E a potência dissipada na forma de calor, ela é dada pela diferença de potencial vezes a corrente. Porém, a gente sabe que a diferença de potencial é dada por RI. Então, eu posso escrever essa equação assim. No lugar do V, eu coloco RI, e aí fica RI quadrado sobre 2. Ou ainda, eu posso escrever I igual a V sobre R, e aí eu ganho V ao quadrado sobre R. Aí tem muita gente que pensa assim, né? Existe aquele clássico problema. Se eu dobrar a resistência, o que acontece com a potência? A resposta é depende. Se você dobrar a resistência mantendo a corrente fixa, que a gente olha para essa expressão aqui, a potência é diretamente proporcional à resistência nesse caso. Então, aumentando a resistência, você aumenta a potência. Agora, se você aumentar a resistência mantendo a voltagem, a tensão fixa, aí eu tenho que olhar para essa fórmula, porque é a tensão que está fixa. Aumentando a resistência, eu vou estar diminuindo a potência. Então a gente precisa tomar bastante cuidado sempre que a gente for analisar um problema, quem a gente está mantendo constante, o que a gente está fazendo certinho, para não ter confusão. Beleza? Então a gente vai usar essas ideias para resolver os próximos exercícios. Então vamos lá. Vamos começar no exercício. Deixa eu ver qual exercício que a gente vai começar. Vamos começar aqui pelo exercício. Eu vou colocar 3 exercícios de uma vez agora, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. São exercícios bem tranquilinhos. Eu acho que dá para fazer aqui numa mesma folha, uma mesma página. Tá? Então vamos lá. Ele fala assim. Exercício 7. A corrente num resistor é I e a potência dissipada é P. Qual é a potência dissipada se a corrente no resistor for 3I? Admita que não há alteração na resistência. Bom, como ele está falando aqui de resistência e potência e corrente, é mais conveniente eu usar essa expressão aqui. Beleza? Porque eu estou falando de um resistor em que a resistência é constante. É fácil perceber que se eu triplicar a corrente, né, se eu pegar e triplicar a corrente, isso vai aumentar, isso vai implicar um aumento em um fator 9 da potência. Né? Mantendo a resistência fixa, eu triplico a corrente, a potência aumenta por um fator 9. Então, a nova potência, a resposta aqui, P', que é a nova potência, é igual a 9P. Beleza? 9 vezes a potência original. Aí, no exercício 8, ele fala assim, um calefator é constituído por uma resistência variável ligada a uma fonte de voltagem constante. A tensão é constante. Para aumentar a quantidade de calor dissipada, seria necessário aumentar ou diminuir a resistência? Bom, vamos lá. A gente viu todas as 3 fórmulas que a gente pode usar, né? Para a potência. E a gente sabe que nesse caso quem é constante é a voltagem. Eu quero saber, mexendo na resistência, o que acontece. Então, gente, eu vou ter que olhar para esta relação aqui. Se eu quiser aumentar a quantidade de calor dissipado, eu preciso aumentar a potência.
E para aumentar a potência, eu preciso diminuir a resistência. Portanto, por exemplo, quando a gente tem ali o chuveiro que pode ter a chave verão e inverno, como que funciona? No inverno, a gente quer aumentar a quantidade de calor dissipada, né? A gente quer aumentar a temperatura da água. Então, para fazer isso, a gente precisa diminuir a resistência. A tensão no chuveiro é mantida constante e a gente mexe ali na chavinha do verão e inverno. E para aumentar a potência, a gente diminui a resistência. Se a gente aumentar a resistência, a gente diminui a potência. Beleza? Para terminar, o exercício 9, ele quer que a gente calcule a potência dissipada num resistor ligado a uma fonte de 120 volts, se a resistência for 5 e 10. Então, gente, vamos lá. A gente vai usar a relação P igual a V quadrado dividido por R, que vai ficar 120 ao quadrado dividido por 5 no item A, vai dar alguma coisa, e 120 ao quadrado dividido por 10 no item B, que vai dar outra coisa. Potência em watts, né? Só lembrando. E é isso, o exercício é isso. É só usar a fórmula. Beleza? Então, não tinha nada aí de muito problemático. Legal? Então, eu vou colocar agora mais 3 exercícios para a gente discutir, tá? Porque esses aqui foram realmente tranquilinhos, né? Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Colocar mais 3 exercícios para a gente fechar aqui a próxima lista de 6 exercícios, né? Deixa eu apagar essa imagem aqui daqui. Então, a gente fez até o 9. Agora a gente vai olhar do 10 até o 12. Deixa eu pegar aqui os exercícios 10 até o 12. Tá? Então, aqui o 10 até o 12. Bom, no item A ele fala assim: a potência nominal de um resistor de carbono é 10.000 ohms, usado em circuitos eletrônicos de 0,25 watts. Qual é a corrente máxima que esse resistor suporta? Bom, eu quero relacionar potência com resistência e corrente, né? Então, vai ficar I ao quadrado igual a potência dividido pela resistência. Isso aqui vai dar 25, 10 a menos 6. Quando eu tirar a raiz, quando eu usar tirar a raiz, vai dar 5, 10 a menos 3 ampere. Ou 5 miliampere. Esse é o item A. E aí, no item B, ele quer a voltagem máxima aplicada. Aí é só você fazer que V igual a R vezes I, que vai ser 10 ao cubo, que é R, vezes 5, 10 a menos 3, vai dar simplesmente 50 volts. Então, esse exercício 10 era só fazer isso aqui. É por aplicação de fórmula. Aí o exercício 11, ele fala assim: dois resistores A e B estão ligados em paralelo a uma fonte de alimentação. Qual é a resistência de A? E a resistência de A é o dobro da resistência de B. Qual é a relação entre as correntes? Então, legal. No item B vai ser a mesma coisa, só que eles vão estar em série. Tá? Então, vamos comentar esses dois exercícios aqui, que eles são exercícios bem importantes, que vocês precisam entender. Entendendo esses exercícios aqui, vocês conseguem lidar bem com circuitos elétricos. Eu acho que vocês já devem ter uma noção do que é um circuito, uma associação em série, uma associação em paralelo. Primeiro eu vou fazer a associação em paralelo. Tá? Então, vou fazer o exercício 11 aqui no canto. Tá? E aí depois eu vou fazer o exercício 12 aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Vou fazer o 11 aqui no cantinho. Bom, se eu tenho esses dois resistores associados em paralelo, a gente tem uma situação a seguir. Ó. A gente tem a seguinte situação. Eu tenho aqui um resistor RA e aqui um resistor RB. E aí eu tinha uma corrente inicial que eu vou chamar de I.
Beleza? Essa corrente I vai se dividir em duas. Uma corrente IA, que vai passar no resistor A, e uma corrente IB, que vai passar no resistor B. Depois elas vão se juntar e ela vai voltar a ser I. Tudo bem? Esses dois resistores eles estão em paralelo porque eles estão sobre a mesma diferença de potencial. Repara, ó, que se eu marcar esse ponto A, esse ponto tem um determinado potencial. Enquanto eu não passar por nenhum resistor, eu vou estar num ponto sobre o mesmo potencial. Então eu vou estar aqui, esse ponto, também eu vou chamar de A. Aí, esse aqui vai ser A. Passei por uma diferença de potencial, vou chegar aqui num ponto B. Daqui para cá, a tensão mudou. Aí aqui, B de novo. Ou seja, entre A e B houve uma queda de tensão. E como os resistores RA e RB estão sobre os mesmos pontos, a queda de tensão na resistência A é igual à queda de tensão na resistência B. Né? Isso significa que a diferença de potencial nesse resistor e nesse resistor são iguais. Mas a diferença de potencial no resistor A, que eu vou chamar de VAB, ela é RA e A. Porém, no resistor B, ela é RB e B. E essa diferença de potencial, como eu já discuti, essas diferenças têm que ser iguais. Portanto, a relação entre as correntes, nesse caso, IA sobre IB, é RB sobre RA, que no caso é meio. Ou seja, a corrente em B é o dobro da corrente em A, porque a resistência de B é metade da de A. Tudo bem? Então, reparem que se eu conhecesse o I, como eu sei, eu tenho essa relação aqui, ó, IA mais IB tem que ser igual ao I. Essa é a chamada lei dos nós. Né? A corrente que vem aqui e se divide em duas. Essa corrente tem que ser igual à soma dessas duas. Se eu conhecesse esse I, usando essa relação, eu teria um sisteminha aqui com essas duas equações e eu conseguiria achar o IA e o IB. Beleza? Então, quando você tem aí um circuito em paralelo, dois resistores em paralelo, o que acontece é que a corrente vai se dividir por esses resistores, porém a diferença de potencial entre eles é constante. Tá? Vocês devem saber também que existe uma forma de calcular a resistência equivalente desses dois caras. Né? O que é resistência equivalente? Tá? Resistência equivalente é o seguinte: se eu quiser trocar esses dois resistores aqui por um resistor equivalente que eu coloque aqui, qual deve ser a resistência desse resistor equivalente para que a corrente total no circuito seja a mesma, a diferença de potencial no circuito seja a mesma, a potência dissipada total no circuito seja a mesma. E a gente sabe que quando os caras estão em paralelo, essa relação, vou escrever ela aqui no cantinho, é 1 sobre REC. REC é a resistência equivalente, tudo bem? É igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tudo bem? Isso, obviamente, quando eles estão em paralelo. Agora, a gente vai discutir o caso em que eles estão em série. Que é o exercício 12. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o fio. Aí eu vou ter duas resistências em série, na sequência, assim. Quando eu tenho dois resistores em série, a corrente não se divide. Ou seja, a corrente que passa no primeiro resistor, que é o resistor RA, é igual à corrente que passa no resistor RB. Então, IA igual a IB igual a I. As correntes são iguais. Beleza? Elas são iguais e iguais à corrente total. Tá? Outra coisa, mesmo que uma resistência seja o dobro da outra. Tá? Claro que aqui a tensão não vai ser a mesma nos dois resistores. Né? Porque repara, ó, eu tinha um ponto A aqui, aí eu atravesso um resistor, eu vou para um ponto B. Aí eu atravesso um resistor, eu vou para um ponto C. Então reparem
que a diferença de potencial, o resistor RA está entre os pontos A e B, enquanto que o RB está entre os pontos B e C, eles estão entre pontos diferentes. Por isso que eles não estão em paralelo, eles estão em série. Eu posso calcular a tensão em AB. Ela vai ser RA vezes a corrente que passa em A, que é a corrente total. Eu posso calcular também a tensão em BC, que vai ser RB vezes a corrente que passa em B, que é a corrente total. E aí, eu posso calcular também a tensão total entre A e C, que vai ser simplesmente a tensão de AB mais a tensão de BC. Nesse caso, a tensão entre A e B era simplesmente a tensão em um dos resistores que estava em paralelo. Em série, eu preciso calcular a tensão em cada um dos resistores e somar. Em paralelo, é só pegar a tensão entre um deles e essa vai ser a tensão total. Beleza? E, em paralelo, eu também posso fazer a associação de resistores e trocar esses dois resistores por um único resistor. E quando eu faço isso, essa resistência equivalente é a soma das resistências. Tá? Então, esse vídeo aqui serviu para a gente discutir um pouco a ideia de potência, né? E também a ideia de associação de resistores em série e em paralelo. Beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vai discutir um pouquinho mais aí circuitos elétricos no geral, resolver uns exercícios disso. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se tiverem qualquer problema, vocês podem me procurar.